Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de abril de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2278. Tem 5 páginas, 37 elogias e 5 máximos. O tema é viragem, assistido, assistente. A especialidade é assistenciologia. Quem fez o verbete aqui está aí para sustentar todo o processo é o professor Félix, que é muito dedicado aos processos. Definição: a viragem assistido-assistente é o fenômeno evolutivo do amadurecimento e transformação da consciência homem ou mulher no contexto grupo kármico, passando de assistido reivindicador a assistente doador. A viragem assistido-assistente, o esgotamento da postura reivindicadora, a constatação do nível evolutivo do grupo karma, o aprendizado da concessão com duplismo evolutivo, o ato de abrir mão das dependências e expectativas impossíveis, a crise de crescimento na adaptação da viragem para a condição de assistente, o ato de cair a ficha do nível pessoal frente ao grupo karma, o somatório das fichas caídas na medida do entendimento crescente das oportunidades da vida, o autodesassédio através da atualização do status pessoal frente ao grupo karma. Eu li apenas um trecho aí da fatologia. O afrouxamento dos liames da interprisão grupo kármico, a projeção vexaminosa patrocinada pelo amparador extrafísico, as escagens antes inconscientes e agora lúcidas no crescendo paraperceptivo, a compreensão dos contrafluxos no exercício da TARES, o aporte energético e sustentabilidade do novo status. Eu li também só um trecho aqui da parafatologia. Agora, na argumentologia, nós temos aí na etiologia, a viragem assistida-assistente tem origem na crise pessoal intraconsciencial, podendo ocorrer em função de pelo menos 2 motivos que ele aqui cita e explica. Tem o ciclo com 3 etapas, e depois tem o processo da taxologia com 12 condições a serem conquistadas para o assistente consolidar-se no papel de assistente. Agora, na remissiologia, dos 15 itens nós temos assistência grupo kármica, interassistencialidade, inversão interassistencial, opção pelo autodesassédio e pré-perdão assistencial. Frase enfática: a viragem assistido-assistente é a chave para a libertação grupo kármico. Somente assumindo essa responsabilidade, trocamos a dependência multimilenar pela interdependência libertária. Você já fez a viragem assistido-assistente? A consolidação do ego assistencial é a realidade para você há quanto tempo? A bibliografia específica tem uma fonte. Agora, a mega análise aí com João Aurélio, nós temos 20 itens básicos. Amadurecimento, posicionamento, autodiscernimento, amparabilidade, responsabilidade, prioridade. Transição, inversão, libertação. Abertismo, avanço, recim, autodesassédio. Autoassistência, assistenciocracia, assistenciologia, evoluciologia, holomaturologia e neomundividência, postura e upgrade. Agora, no verbete aí do dicionário, nós temos hoje paradoxologia, que é um argumento grafo-pensenológico. Aí tem que examinar com calma, que ao todo são 6 divisões do verbete. Eu quero dizer aqui para vocês, nós estamos aqui com o folder aqui da Extracons.
que é uma pré-instituição conscienciocêntrica, aí que o nosso companheiro Felipe Piccoli está trabalhando. Então, é a Associação Internacional de Extraterrestriologia. Aqui nós temos as informações gerais. Então, fala sobre o princípio da descrença, fala sobre a associação, como é, o que é que diz respeito, depois o Mater Pensene da Extracons, depois a extraterrestriologia, depois os princípios e valores institucionais, depois os objetivos gerais, os objetivos específicos e algumas atividades em decurso desse processo. Agora, ele diz aqui o seguinte: se você sente afinidade com o Mater Pensene e o objetivo da Extracons, entre em contato. Venha fazer parte desse projeto Maxi Proexológico. Os princípios e valores institucionais deles são 5 aqui: cosmoética, universalidade, megafraternidade, interassistencialidade parapsíquica e cosmopensalidade. Ele estuda muito, então a turma agora boa já está começando a ajudá-lo. Quando ele fizer a IC, já vai ter muita coisa séria, porque é muita gente que está ajudando. Agora, eu entrego, então, o professor Félix para vocês. Ali na página 18, na fatologia, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na 6ª linha, você coloca o autodesassédio através da atualização do status pessoal frente ao grupo karma. Você poderia comentar? Alô? Agora sim. É o seguinte, pela 6ª linha, né? O que acontece é o seguinte, isso se aplica muito ao meu caso. O que acontece? Eu sou de uma família em que eu sou caçula, né? Então, você, enquanto caçula, você sempre, assim, principalmente família oriental, você é sempre relevado, de certa forma. Então, você tem que atualizar em algum ponto da vida. Então, você sempre, a sua opinião é de menos, puxa, você ainda vai crescer, e o tempo vai passando e você vai crescer, e aí você sente aquela defasagem, né? E chega uma hora que você tem que se mostrar: vem cá, eu estou aqui, eu já sou uma consciência madura, estamos aí, mas não, é difícil, porque dentro da família oriental e diversas culturas, o que importa é o espírito familiar e muitas vezes o primogênito, né? Tem várias culturas que o primogênito é que conta. Então, nesse sentido... Na nossa família consciencial, você não é caçula, não, tá? Então, esse que é o contexto. E assim, diversas famílias, não só... tem uma hora que você tem que atualizar, né? E essa atualização é fundamental, porque isso, para mim, pesou, né? Em vários contextos, a gente vê nos alunos que eles, muitas vezes, trazem queixa, né? Puxa, a vida é tão difícil, assim, assim, assado. Então, a gente nota o seguinte: enquanto houver queixa, você ainda não fez a virada. Enquanto houver queixa, é porque você ainda se está reivindicando para si. Então, assim, vale muito a pena a gente fazer uma reflexão quando você deixa de se queixar e você se sente confortável dentro do processo. Aí eu acho que é um belo indício de que você fez a virada, né? Eu vou aproveitar aqui, então, já é o seguinte: dentro desse contexto aqui da viragem, a gente enfatizou com relação a como consim, né? No entanto, a gente pode trazer o contexto também multidimensional. A gente pesquisando, estudando o livro até do professor Valdo Vieira e do Chico Xavier, né? Sexo e Destino, né? Aí você nota a repercussão de uma viragem, né?
Então, nesse contexto, inclusive a história se passa no Rio de Janeiro, tem um personagem que se chama Cláudio, né? E que ele, em determinado momento, ele é forçado devido a uma tragédia, ele deixa de beber. E justamente o obsessor, o assediador dele, que é o Moreira, né, que antes sugava o tempo todo dele, ele perdeu o interesse, porque o Cláudio deixou de beber, e justamente a viragem do Cláudio fez com que o Moreira também reciclasse. Na reciclagem, na viragem do Moreira, que é consciência, né, ele vem a substituir nessa história justamente o André Luiz. Então, é só para ilustrar que a viragem sua tem uma responsabilidade multidimensional. Esse livro já vendeu 500 mil de exemplares, sabia? 500 mil? 500 mil, ele só. É muito bom, realmente. Essa edição aí eu não sei, porque geralmente... Deixa eu ver. Mas ele já foi, para 500 mil. Não, esse aqui é antigo. Aqui está falando 91. Esse é antigo, esse aqui está com 200 mil, mas ele já passou de 500 mil. Mas é muito interessante porque mostra como é que o enredamento, né? Um enredamento multidimensional, que um vai levando no outro, tanto no processo do assédio, como também da recuperação. Né? Félix. Oi. Aqui na página 18, na fatologia, na 7ª linha, bem ao final, a reatividade da impaciência ainda não domada e o item seguinte, o trafal da paciência no cotidiano. Pode abranger, por favor? Isso também a gente sente na pele, né? Na medida que você começa a entender mais, você ainda não dominou, então você tem uma dificuldade e assim até uma imaturidade, eu diria, né? Porque se caiu a ficha para você, não é de uma hora para outra que vai cair a ficha para o outro. Cada um tem seu tempo e exige paciência, e aí que entra a técnica, algumas técnicas na parte da tecnologia, uma técnica que ajuda muito, que a gente sempre utiliza, é a técnica da visão do amparador. Né? Então, se você se coloca como amparador em algum momento, você sobrepaira um pouquinho e você pensa assim, puxa, como é que o amparador agiria? Qual seria a abordagem dele? Né? Então, isso dá uma autodesassediada boa. Né? Então, e aos poucos, você vai tomando essa impaciência. Né? Não é muito fácil, porque, geralmente, dentro do grupo Karma, nós não temos isenção. Essa que é a maior dificuldade. Né? Tem picuinhas aí que vêm de longa data, né? Então, mas essa técnica do amparador é muito eficiente. Obrigada. Oi. Na página 18, na fatologia, na 4ª linha, são as duas, o ato de cair a ficha e o somatório das fichas caídas. Você podia fazer um contraponto? Isso aí, essa cair a ficha, essa mega ficha, né, na verdade, que é o X da questão. Né? E em algum momento, você deixa de temer, né? Por exemplo, você deixa de temer aquele pai que é extremamente rigoroso para entender ele. Né? Então, quando você entra na intraconsciencialidade, daquela consciência, e você vê o que causou toda aquela rigidez, muitas vezes aquela intempestividade que ele traz, aí começa a cair a ficha. Caramba, eu não tenho que temer, eu tenho mais é que assistir, eu tenho mais é que compreender a oportunidade dessa assistência. Eu tenho que entender que eu estou junto não é à toa. Né? Então, tem outras fichas que caem, que até acho que foi o professor Walter que trouxe na libertação do clã, é que se você se considera, se você tem certeza que você é intermissivista, você escolheu a sua família. Aí que é a dureza, né?
Se você escolheu a família, a responsabilidade é toda sua. Então, essa mega ficha eu acho que é bastante forte, né? Félix, Oi. na fatologia, Oi. na 10ª linha, o entendimento da oportunidade do acerto grupo kármico nesta vida. Perfeito. Poderia aprofundar, e se você tiver um exemplo, assim, alguma coisa que ocorreu com você para exemplificar? Exemplo eu posso dar, né? No meu caso, pelo fato de ser caçula, né? E eu sempre me senti assim, meio ovelha negra, no sentido de que a minha família era toda chinesa, na verdade, eles são todos chineses, e eu sou o único brasileiro, né? Eu fui concebido na China e nasci aqui no Rio de Janeiro, né? E, assim, sempre durante a vida eu me sentia assim um pouco diferente. Por quê? Porque a família oriental, gira todo em torno de um negócio, né? Então, eles tinham uma fábrica que era assim, era um absurdo eu não participar, né? E me era cobrado muito, pelo fato de ser engenheiro, você tem que ajudar lá e tal. E assim, não me sentia à vontade. E isso me afastou por um bom tempo, porque eu segui carreira solo, vamos dizer assim, né? Enquanto meus pais, meus irmãos tocavam a fábrica. E por conta disso, eles tinham determinadas benesses e eu seguia a minha vida. Mas aos poucos a gente foi vendo que na verdade essa inseparabilidade não existe, né? Então, em diversas ocasiões, quando tive a oportunidade, eu voltei para acertar, né? E a minha família teve uns processos complexos, né? Que hoje em dia tem muita gente dessomada, mas eu consegui acertar com todo mundo antes da dessoma. Foi difícil, né? É um processo complexo, mas eu vi que a oportunidade era essa mesmo. Eu sou muito grato, sou incrivelmente grato, porque, imagina, eu nasci numa época que, se eu tivesse ficado na China, eu teria pego o comunismo em cheio, né? Teria lá a Revolução, né, Vermelha e tal, né, negócio do livrinho do mal. Eu teria pego isso, e exatamente essa geração que está mandando na China, mas essa geração foi desprovida de uma série de coisas, entre as quais o polimento da cultura mesmo, né? Então, sou extremamente grato à minha família, principalmente ao meu pai, que teve essa iniciativa de trazer todo mundo aqui para o Brasil, né? E o entendimento realmente que eles deram o de melhor, né? E assim, desde quando teria essa chance, né, de estar aqui numa terra com esse abertismo, com essas ideias, e acessar ideias de ponta, né, que nem a Conscienciologia. Entendi. E na página 21, na taxologia, o item 8, o heteroperdão. Página 21. Isso, na taxologia. O item 8. Ah, tá. Heteroperdão. Exatamente, a partir do momento que você a ficha vai caindo, você vê as repercussões e você vai desdramatizando, porque qual é o grande assédio que a gente vê, o autoassédio? É a visão muito curta que nós temos, né? A visão curta e a intempestividade, o querer acertar tudo já, aquela conclusão precipitada. E depois, quantas e quantas vezes, eu acho que esse número 8 tem muito a ver com o 2, né? Que é o anti-imediatismo. Quantas e quantas vezes, se você parar para pensar, fazer uma reflexão maior, aquela conclusão que você chegou naquela hora estava completamente furada, né? Quantas e quantas vezes você vê que aquela revolta, aquela raiva, o tempo mostra que não era nada daquilo, né? Principalmente o Cristo espera por ti, que é uma lição da conclusão precipitada. Você vai lendo, está crente que é alguma coisa, quando você vai ver, é completamente diferente.
Então, esse heteroperdão é o seguinte: se você está nesse contexto, se você escolheu, perdoa, porque você vai errar muito menos, vê o que você pode fazer, assume a responsabilidade, que com certeza é a postura menos errônea, né? Não sei se... Obrigado. Ali na página 19, tecnologia. Oi. Aí a última técnica, a técnica da autorrestauração imediata. Você poderia falar aí, colocando o exemplo do seu verbete? Esse é um verbete do professor Valdo, que ele trouxe, né, da técnica que ele utiliza e dá muito resultado, principalmente dentro do voluntariado, né? Esse verbete ele é todo baseado não só nas minhas vivências com a família, no trabalho, com a minha dupla, mas também no voluntariado. E no voluntariado, essa técnica é talvez a melhor técnica para desassediar. Aconteceu alguma coisa, chama as pessoas, conversa, abre o jogo, se for feita a cariação, se for o que tiver que ser feito para limpar aquilo, porque senão aquilo lá começa a ir crescendo, quando vai ver a interpretação das mais diversas, né? E a coisa, quando vai ver, está um assédio geral. Então, vale muito a pena usar essa técnica, né? Essa técnica, principalmente, no seu dia a dia mesmo, né? Como a gente fala, né? Chegou de viagem, tira tudo, guarda logo a mala. Então, esse é o ideal. E dentro do voluntariado nem se fala. Por favor, em tecnologia, página 19, na quinta linha, poderia explicar a técnica da autorrestauração imediata. Eu acabei de falar, né? Mas assim... É bom falar, né? É outra pessoa. Essa técnica é o ideal, né? É um verbete, recomendo, dá uma olhada no verbete, você não deixar nada, minimizar o rastro no dia a dia. Errou, volta, se retrata, né? Chegou, limpa o que puder. Tem alguma coisa, tem um zum, chama todo mundo, vamos sentar, vamos conversar. Esse é o ideal, porque é o que a gente fala, principalmente do voluntariado, o assédio faz parte, o assediador é o nosso colega, né? Então, ele é colega de carteirinha. Se você deixar, a coisa cresce, degringola. É bom você falar, às vezes é bom repetir, porque nós estávamos offline, só agora que entrou, a pessoa não legal. Viu a primeira vez. Beleza. Você falou. Agora, exemplologia, página 20. Como diferenciar consciência assistente caloura da consciência assistente veterana? A caloura, ela ainda tem alguns rompantes, né? Alguns rompantes, diria, do ego anterior, né? Tipo, um pouquinho, né, da síndrome do justiceiro, né? Uma intempestividade ainda mal domada, enfim, é um aprendizado. Já já não caloura, né, que é a veterana, ela já não perde tempo, né? Ela vai, como é que a gente pode resolver? Vamos em frente. Ela já vê o resultado do grupo, já olha para o grupo como resultado. Isso eu estou falando em termos de voluntariado, tá? Voluntariado fica muito claro isso. O que a gente quer? A gente quer implantar a conscienciologia. Então, o que a gente precisa fazer? Não ficar perdendo tempo com picuinhas, com bobagenzinhas, com pequenas briguinhas, é isso. Em taxologia, página 21. Poderia ampliar o item 02, anti-imediatismo? Anti-imediatismo é uma técnica que tem muito a ver, por exemplo, com a tolerância. Porque qual é a dificuldade? Quando você entende o processo, é fácil, é moleza. Quando você entende, é muito fácil. O problema é quando você não entende.
E na maioria das situações nós não entendemos. Esse que é o problema. Na maioria das situações nós tiramos algumas conclusões, muitas vezes errôneas, né, erradas, precipitadas, e a gente já toma aquilo como verdade e vai em frente. Então, eu dou um exemplo muito simples. Uma vez, eu dirigindo o carro, levando meu sogro e minha sogra, lá para Petrópolis, né? E era um dia de feriado, que nem agora, né? Nós estamos véspera de feriado, e no Rio de Janeiro já fazia aquele caminho assim, pé nas costas. Ocorre que naquele dia eu errei, e entrei no engarrafamento, perdi 40 minutos, para depois retomar a subida de Petrópolis. Quando cheguei, no meio do caminho estava parado. O que tinha acontecido? Há meia hora atrás, tinha explodido o caminhão, com óleo, e a estrada estava fechada. Então, aconteceu alguma coisa, né, uma sincronicidade, que me poupou de alguma coisa pior. Então, eu confesso que naqueles 40 minutos que eu perdi, eu fiquei muito chateado, porque eu nunca tinha errado aquele caminho. Então, não ficar perdendo tempo com essas bobagens, né? Esse entendimento do que está acontecendo exige muita paciência, tranquilidade, e a gente vai, de tanto tomar lambada, a gente vai entendendo. Estou hospedada em frente a um parque arborizado, a 100 metros do cemitério Père-Lachaise, o maior de Paris, com jazigos de muitas personalidades da história, e onde aconteceu o fuzilamento de 147 dirigentes da Comuna de Paris em maio de 1871. Todas as vezes que me disponibilizo para os amparadores, seja a qualquer hora do dia, o trabalho energético é bem intenso, com muitos banhos de energia, com efeitos de gratidão, similares à mega euforização, que duram todo o tempo que eu me disponibilizar. Essa energização intensa se deve à necessidade de assistência do local ou a reconciliações com o meu grupo karma do passado. Eu penso que as duas coisas. Como posso aproveitar mais a oportunidade de fazer assistência? Vou a Carcassonne e dentro de um mês estarei de volta para mais um mês em Paris. Olha, a França toda está precisando de muita energia. Vê o que você faz, você vai ajudar todo mundo. Até Carcassonne está precisando muito. A nossa professora Malo esteve lá e trouxe notícias sobre esse assunto. Agora, o Père-Lachaise, você sabe que eu tirei uma foto com o Chico, lá no Dolmen de Allan Kardec, que essa foto rodou o mundo, até hoje ainda existe por aí, de vez em quando eles imprimem ela. A gente na frente do Dolmen, que era o local que foi enterrado Allan Kardec. Lá tem muita gente, nesse cemitério. Ao praticar o EV durante o dia, eu fico muito descoincidido, o que provoca devaneio. Porém, no mês de abril, eu não consegui parar de fazer EV. Faço EV uma vez e esse fica constante o resto do dia, sem conseguir parar para relaxar um pouco. Como controlar a descoincidência? Existem técnicas aplicativas por você? Esse EV constante é positivo? Existe alguma correlação dessa descoincidência com ectoplasma? Olha, isso aí deve ser algum processo de ectoplastia, sim. Agora, isso não é o correto, não. Você tem que mandar em você. Você tem que saber parar com o processo. Aí deve ter gente atrás. Está na cara. Isso aí não acontece sozinho. De modo que vamos trabalhar com energia, vamos ver o que a gente faz. Tá certo? Fica firme. Esse negócio de descoincidência permanente, se a descoincidência vígio, é muito difícil para a pessoa manter isso em alto nível. Eu já passei 6 meses descoincidido, eu sei o que é isso. Não é fácil. Eu não recomendo para ninguém. Precisa estudar muito para chegar nisso. É muito difícil manter o processo. De modo que ele aí tem que ver por que é isso. Não é fácil. Tem que examinar. Agora, num caso desse, que ele está assim tão bobinho, isso é assédio. O meu caso não foi porque eu estava fazendo pesquisa, tudo, sabendo o que era, mas mesmo assim, eu não recomendo para a pessoa que não tenha muita maturidade, muita gabarito. Não deve, não. Envolve demais a vida inteira da pessoa. Félix. Você quer falar? Oi.
Félix Oswaldo, aqui acima no ano. Oi, pode falar. Na etiologia, na página 21, Sim. se fala a respeito de 2 motivos principais para fazer essa virada de assistente para assistido. Perfeito. A saturação e a vicissitude. Sim. Eu gostaria de saber tua experiência pessoal a respeito desses pontos, por favor. Na realidade, geralmente nós obedecemos, né? Time que está ganhando não se mexe, não é isso? E na experiência que nós temos, assim, principalmente como na docência e no voluntariado, de um modo geral, ninguém mexe um palito se não estiver incomodado. É muito difícil. Eu não vejo ninguém motivado para se mexer enquanto para ele está tudo bem. Ou seja, essa zona de conforto, ela é anti-viragem, né? Então, geralmente, a vida ensina, como a gente fala. Ela pode ensinar, seja através de uma crise maior, seja uma doença, seja uma perda de um ente querido, ou coisa parecida, ou pode realmente aquilo que vai te incomodando, vai te enchendo, e você, daqui a pouquinho, você mesmo não se aguenta, né? E você mesmo não se aguentando é a gota d'água no qual você diz, bom, agora eu tenho que dar um jeito. Aí seria mais uma crise existencial, né? Seria uma crise assim de que você diz, pô, não está dando do jeito que está, não dá. Então são as 2 formas que a gente vê que são as mais comuns. O que a vida nos causa é o que a gente tenta, dentro das CCCI, dentro das ICs, fazer nos nossos cursos, né? Então, seja um SCP-1, seja um com 5 baia, seja um desse aí, você causa um incômodo na pessoa. Quando causa esse incômodo, é o que a gente denomina de uma crise controlada. Então, você coloca a pessoa no canto, encantoada, ela começa a ficar, né, assim, olha para cá, olha para lá, está doida para sair, está doida para ir embora, né? Porque dentro dessa crise que a pessoa vai se ver, vai conseguir fazer uma pequena extrapolação, você vai conseguir causar, seja uma saturação, seja uma crise um pouco maior. E a partir daí que ela pode se mexer e pode sair. Senão, não tem jeito. E realmente cada um tem seu tempo. Nem todos os alunos que a gente vê conseguem fazer essa virada, né? Mas a gente tenta, né? Em todos os nossos cursos, nós procuramos causar esse incômodo, né? Esse incômodo no bom sentido, que é evolutivo. Professor Félix, existem várias razões pelas quais a gente não é ainda um amparador, né, 100%, mas qual é o papel da preguiça dentro do seu verbete? Foi estudado alguma coisa? Não, preguiça é o seguinte, bom, preguiça seria uma acomodação, mas como é que eu diria? É a opção da pessoa. Se não é hoje, é amanhã que vai ter você vai ser obrigado a fazer virada. O que eu acho que tem que ser entendido é essa visão maior da oportunidade dessa vida. Como muita gente fala, e eu faço coro, moleza igual essa vida, eu não sei quando nós teremos. Essa vida é muito boa, esse é o problema. Então, até quando teremos essa moleza? Nascer num país aberto, com fartura, com liberdade para ir e vir, liberdade de informação, eu não sei. Quando, por exemplo, nós falamos assim, o grupo vai para a China é dureza. China é dureza, não é fácil. Tradição lá é uma coisa violenta. Eu sou de família chinesa e eu vi o quanto minha mãe sofria em relação a tudo isso, em relação ao processo da tradição, em relação a baixar a cabeça, e não é fácil. Então, vamos aproveitar. Félix, Oi. Página 21, taxologia, item 4. Você poderia aprofundar um pouquinho? Item 4? Desassédio.
Esse é o exemplo que a gente trouxe aí do livro do professor Valdo e do Chico Xavier, Sexo e Destino. Ele é muito claro, né? O que acontece? É uma história real, que se passa lá no Rio de Janeiro, lá no Flamengo, tal, na década de 50, e que é uma verdadeira história de Nelson Rodrigues, né? Que é um tal de incesto, de traição, tudo girando em torno de sexo, né? E justamente o personagem, que é o Cláudio, ele tem certa hora que causa um problema, né? Ele, devido ao incesto, cai em si, né? E ele se arrepende, e ele é alcoólatra. Ele bebia muito, né? E tinha essa consciência assediadora, que se denominava Moreira, que vampirizava ele porque gostava muito de beber. E quando ele bebia, ele colava no Cláudio e sugava, né? Quando o Cláudio teve um processo que é uma vicissitude, uma tragédia no qual ele se deparou, ele fez a viragem dele. Então, nessa atitude, ele se desinteressou totalmente do álcool. E aí o Moreira, que era o assediador, ele não tinha mais como sugar, não se interessou mais por ele. E nessa os amparadores puderam atuar nele, e ele virou uma espécie de amparador, né? Ele substituiu até o André Luiz nessa história. Então, interessante que a viragem do Cláudio, que é Consim, fez a viragem da consciência, que é o Moreira. Então, essa desconexão é muito mais que uma desconexão. Na verdade, nesse caso dessa história, foi uma viragem da Consim, causando a viragem da consciência. Professor Félix, aqui é a Cida. Oi, no fala. B. Na página 18, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, a vivência da liberdade com responsabilidade própria da maturidade. O senhor pode aprofundar, por favor? Tá, deixa eu ver. Qual linha? Desculpe. Terceira linha de baixo para cima. De baixo para cima, tá. A vivência da liberdade com responsabilidade própria da maturidade. Esse é até um questionamento interessante, né? O que vem primeiro? É a liberdade ou a responsabilidade? Né? Esse é um questionamento interessante. Uma coisa não pode conviver sem outra, né? Então, para você ter liberdade, quando você responde pelos seus atos, é que você tem realmente liberdade para as suas escolhas. A base é essa, né? Porque só quando nós assumimos quem nós somos realmente, é que você pode fazer uma escolha do que você é, efetivamente, né? Então, no caso aqui dessa terceira linha, a vivência da liberdade com responsabilidade, é isso, porque o que é um exemplo muito claro, por exemplo, dentro do centro educacional, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. A gente nota o seguinte: você faz o colegiado e vai fazer a votação. Aí tem muita gente que vota de orelhada, né? E não sabe a repercussão que aquilo vai causar para as atividades do centro educacional, né? Então, na verdade, tem que passar, você tem que dar mais responsabilidade para as pessoas, saber cada votação daquela tem uma repercussão. E o maior problema que nós temos hoje em dia, dentro do colegiado, eu tenho certeza que aqui também, é que na votação a pessoa não, às vezes vota de orelhado, né? A pessoa não sabe do que está votando, né? Então, essa responsabilidade eu acho essencial. Oi. Aqui no B, você Oi. poderia aprofundar um pouco essa questão das expectativas? Você colocou na fatologia, terceira linha de cima para baixo. A expectativa é outro aspecto muito interessante, né? Porque nós geralmente calibramos mal, né? Temos uma expectativa excessiva das pessoas.
e aí acaba a origem de várias mágoas e muitas incompreensões, né? Eu acho que nós esperamos demais das pessoas. E aí a importância de você atualizar sempre. Depois que você começa a entender um pouquinho mais a pessoa, você diz, pô, não tem jeito, desse mato não sai cachorro, né? A expectativa nossa é tão assim, a gente cria uma fantasia em relação à pessoa e a gente cobra muito isso, é a verdadeira geradora de interprisão. Então, eu costumo dizer que a expectativa nossa é um mau hábito, né? E, geralmente, isso é até da filosofia, né? Você não, tem determinados aspectos da vida que você não espera. Por exemplo, você está aqui no tertuliário, você sai, cai um pé d'água aí, um pé d'água daquele de enchente. Você não fica zangado com, sei lá quem, São Pedro, não importa, não é isso? Mas isso é um mau hábito seu. Então, no entanto, da pessoa que você se relaciona, você espera muito. E você fica chateado, você cria mágoa. Então, é entender isso. Por favor, poderia aprofundar em parafatologia, página 19, quinta linha de cima para baixo. A profilaxia dos exercício equivocado de guia amaurótico. Porque assistenciologia, você fazer a viragem de maneira técnica, você começa a se entender, né? E exige muita técnica, sim, a melhor forma da autopesquisa é fazer essa viragem, porque aí você vai ver as suas dificuldades. Então, por exemplo, quando você começa a fazer assistência, você começa a vir à tona os seus traços. Por exemplo, síndrome do justiceiro, ou um belicismo, que você quer acertar aquilo de qualquer maneira. Você quer pegar o tacape e mandar na cabeça da pessoa, né? Que essa muitas vezes é uma tendência. Vem à tona o seu preconceito, por exemplo, quando você vai assistir uma pessoa, né? Então tem muito a ver com fantasia, tem muito a ver. E outra, quando dentro do processo da assistência, o mais interessante que eu acho é que quando você faz esse movimento, você passa a assistir várias consciências, você entende o leque de como as pessoas funcionam. Esse leque, esse cotejo, é fundamental para você, para o seu equilíbrio. É como se você colocasse uma linha de terra para você, né? Então, você não fica... Porque qual é o problema? Só entender. O problema é quando a pessoa está muito fechada em si. Ela é meio autista, então ela não tem referencial. Quando você começa a assistir as pessoas, é que você vê esse leque. E aí você começa a entender os outros e se entender melhor. Isso é fundamental. Agora, parafatologia, 7ª linha. A transição da fase da recomposição para a libertação grupo kármica. Esse é no qual a maioria se enquadra, né? Então, eu passo ainda por isso, eu passei muito por isso, né? Então, esse entendimento da multidimensionalidade, da evolução, nós viemos nessa vida com uma série de... Nós somos resultado de uma série de escolhas e essas escolhas repercutem até hoje. Você passar para fazer essa viragem para virar assistente, tem uma turma que não vai querer, tá certo? Como eu citei o caso aí aqui do romance, né, desse livro, Sexo e Destino. Essa turma deixa disso, toda essa mesologia, ela repercute. Então, você quer fazer a viragem. Todo professor de Conscienciologia sabe disso. A sua primeira aula, geralmente, tem muito contrafluxo, porque você está tentando fazer a virada. E aquilo repercute naturalmente, exige. Aí você começa a acontecer de tudo, né? Assim como o tenepsista, quando começa, nos 6 primeiros meses.
Você está tentando fazer essa virada e isso tem um preço. Então, essa recomposição, para você partir efetivamente para a libertação, ela volta e meia acontece alguma coisa. Então, é o que a gente fala, aconteceu alguma coisa, fica de olho. Então, aí tem várias técnicas. A técnica do professor Valdo, que fica, só espera 15 minutos, né? até compromisso, depois ele vai embora. Então, tem várias técnicas que a gente pode fazer. Todas essas técnicas ajudam muito. Gostaria de saber como posso continuar em sintonia com o curso intermissivo e com minha ProEx, mesmo diante da realidade da cognópsia das ICs, quer dizer, mesmo distante. Trabalho atualmente com o comportamento social de primatas na Amazônia. Vocês sabem quem está falando? E isso gera muita satisfação. Esse sentimento de euforia positiva e de alegria com esse tipo de trabalho pode ser um indicador que estou no caminho certo? Ô, Felipe, está na cara, né? Você precisa de perguntar isso. Nós te mandamos, ó, se eu pudesse, mandava um monte de banana para você dar para os macacos. É o Felipe Enes, ele está falando da Amazônia lá. Ele está vendo o negócio do macaco lá, como é que fica. Se eu pudesse, eu estaria aí com você para ver a macacada. Todos são nossos primos, trata bem mesmo. Você está no caminho, ele está certo, né? Ele é muito dedicado. Agora, para você, Félix, poderia esclarecer a respeito do início da execução planejada no último curso intermissivo pré-ressomático em parafatologia, 5ª linha, de baixo para cima? Eu diria o seguinte, se você tomar por base aquela frase, né, que diz, viemos para ajudar uns aos outros, né? Tem lógica? Então, se você é intermissivista, se você se vê como tal, não tenha dúvida. O início do princípio é você virar assistente. Então, eu acho que não tem dúvida. Você não veio para ser assistido, né? Você veio para assistir. Quem é intermissivista, em tese, tem mais lucidez. Se tem mais lucidez, você escolheu a sua família. Se você escolheu a sua família, você pode efetivamente assistir. Eu acho que é isso. Gostaria de saber se muitos de nós, intermissivistas, temos alguma ligação com a cultura celta. Ouvi uma velha canção irlandesa e, no mesmo momento, sabia que a canção era antiga e que estava ligada aos celtas, da época da Galícia. Como não tinha conhecimento dessa canção antes de ouvir, achei muito estranho. Pode ser uma retrocognição ou isso pode fazer parte da holomnemória? Escuta, isso pode ser uma retrocognição. E outra coisa, no laboratório das retrocognições, a primeira coisa que é a técnica, o recurso que a gente usa é escutar músicas folclóricas de diversos países para a pessoa ver onde é que ela se afiniza, que aquilo encaminha a pessoa para a retrocognição. De modo que ela aqui não está sabendo nada disso. Possivelmente você nunca esteve no laboratório de retrocognição, né? Porque lá fala tudo. Para a pessoa ver, ouvir as músicas folclóricas. Isso aí está na cara que é. Agora, eu sou celta, eu falei neles aqui esses dias. Né? Félix. Oi. Félix e para o professor também. A respeito que você estava falando aí do personagem do livro, que eu ainda não li, o Cláudio, que é meu nome, sobre o alcoólatra, né, da Concierge que assediava. No meu caso, que eu já falei aqui, eu utilizei drogas por 20 anos e cada caso é um caso. Mas, provavelmente, pode ter sido assistido essas Concierges ou mudaram de freguesia? 20 anos, possivelmente, estão muito enroladas na baratrosfera, né? Está querendo mudar muito de uma hora para outra, você não acha, Félix? Não, mas tem 20 que eu já não utilizo, né? É 20 e 20. Mas 20 anos você esteve enrolado com isso? Agora, alguma deve ter mudado, porque senão você não estaria aqui. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Alguma coisa mudou, alguma coisa melhorou, senão você não estaria aqui, você não teria força para vir. Isso aí já é inspiração. Entende? É assistência.
Então acabou Agora, ô Pilar, você que conhece o homem aí, como é que é? Tem melhorado mesmo? Ele faz força, né? Ah, faz força? É, ele está fazendo força, sim. Ah, parece que ele te ameaçou aí com alguma coisa. Parece que te ameaçou. Veja o quanto mudou. Ah, é? Veja o quanto mudou nesses 20 anos. Então tá bom. Agora é só Eu ameaça, acho que ele né? está melhorando, a aura dele está boa. Está boa. Ele não era assim. Não. Ah, agora está bom. É, ele dá uns mergulhos de vez em quando, mas... Agora, mas paciência com ele, paciência com ele. Paciência, né? Haja. Eu mergulho, mas eu volto à tona. E ele mergulha, mas ele volta à tona, quer dizer... Agora, eu acho assim, para chancelar isso, você partir para assistência, para docência, aí eu acho que é o máximo. Esse daí é o caminho, né? Mas tem tempo, né? Estou 4 meses e meio aqui ainda só. Agora, ele tem uma panca, você está entendendo? De carioca largado. Olha lá o jeitão dele, olha lá como é que ele senta lá. Tudo dele é assim. Mas não, isso tudo é estilo, né? É meu jeito. Estrionismo. Tem jeito, é meu jeito. É o seu jeito, é estilística. Tá certo. Tudo Félix. bem. Valeu, obrigado. Oi. Desculpa, letra B, que Jader. Você estava falando lá do teu exemplo, lá indo para Petrópolis, né? Que indicadores você hoje utiliza para perceber que, às vezes, algo que parece um complicador, na verdade, é uma virada para algo melhor, enfim, para uma situação que te livra de um problema ou que te traz uma oportunidade aí em termos de crescimento melhor, assim, maior? Eu acho que sempre, né, você sempre deve ter esse comedimento, porque realmente, quanto mais eu vejo, mais eu vejo que esse assodamento que nós trazemos para entender logo, para fazer a profilaxia assim, do jeito que a gente quer, não é bom, né? Porque nós, pelo menos a minha compreensão em frente a isso, ainda é muito tacanha, né? O exemplo assim mais contundente que eu dei o exemplo mais simples em relação à subida lá de Petrópolis, que eu falei. O exemplo mais contundente, para mim, que eu sempre até falo nos cursos, é o seguinte: eu contei um pouco da minha história, que em relação a uma família oriental, em que todo mundo tinha um negócio, né? E esse negócio era uma fábrica lá em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, e no qual eu não estava inserido, né? E aí aconteceu um problema que foi a dessoma da minha mãe, né? E família oriental é o seguinte: os pais, eles detêm tudo, né? Então, meu pai e minha mãe, eles detinham tipo 95% da empresa. Quando ela dessomou, pelas leis brasileiras, pelas leis, né, nós teríamos direito, nós filhos teríamos direito à metade dessa empresa, tá certo? Mas aí entrou justamente o processo do clã. Não, olha, esse negócio de lei não vale muito, não. O negócio a gente sabe que é melhor, tal. E aí, o que aconteceu? Me fizeram assinar um documento em cartório, no qual eu abria mão de tudo, né? Aí a gente sempre dá uma parada técnica, né? Vem cá, como é que você reagiria, né? Eu pergunto às pessoas: como você reagiria se você fosse convidado a assinar algo hoje? Daí você entende como é que é o negócio. Qual a sua conclusão em relação a esse ato? Eu creio que a maioria ficaria revoltada, tá certo? E foi o que fiquei, realmente fiquei muito chateado durante 3 anos e tal. O que aconteceu? Eles brigaram entre si, a fábrica entrou em concordata, em falência, e eu estava livre. Você está com muita assistência, né? Então... Enfim, você é o feliz, né? Félix, feliz. Está certo.
Então, na verdade, o ansiosismo ele atrapalha muito nisso. Isso. Então, eu sofri durante 3 anos para quê? Esse que é a conclusão. Oi. Agora, tem uma coisa, voltando ao caso do meu chefe lá. Você passou 20 anos com droga. Quem passou 20 anos com droga, principalmente quem bebeu, geralmente a gente fala que a pessoa está enxergando dobrado. Ou seja, ela vê 2 imagens de tudo em vez de uma só. O bêbado vê tudo dobrado. Agora veja, você chegou aqui agora, eu te pergunto, você já está vendo dobrado? Quer dizer, com clarividência? Ainda não. Porque você já passou pelo primeiro tipo de ver dobrado, agora eu quero ver se está passando pelo segundo, que é um recurso um pouco mais avançado da clarividência, tá certo? Que é a visão dupla, mas dimensional. De modo que você, Pilar, prossiga acompanhando, faz o follow-up dele para ver quando é que ele vai enxergar dobrado. Foi bom você ter falado isso, está vendo, Pilar? Fiscaliza o homem. Fiscaliza o homem. Muito bom, professor, muito bom. Viu, Pilar? A responsabilidade. Agora aqui, poderia comentar sobre a filosofia individualista de Ayn Rand? Olha, essa dona, os americanos dão muito valor para ela é muito falada, está na ponta ainda, que ela é de origem russa, que foi para os Estados Unidos. Tem coisas interessantes nela, mas tem outras que são muito ainda do crosta a crosta, do terra a terra, de modo que tem que dar um desconto. Vai devagar com a situação. Nós temos muitos livros, muita coisa dela aqui na holoteca. Em tertúlia anterior, comentário sobre uma observação que o professor fez sobre a tentativa de acesso de um amparador ao ex-governador Leonel Brizola. O professor poderia relatar e esclarecer o acontecido? Não, eu já expliquei isso realmente. O caso é o seguinte, eu estava chegando de viagem do exterior quando tinha aquele movimento enorme no aeroporto. E o Leonel Brizola estava na ponta nessa ocasião. E eu fui obrigado a passar no meio daquele povo, mas não dava para passar. Então, o que acontece? Eu entrei e fiquei perto dele, e ele respondendo o povo. Então, eu comecei a ver o ambiente dele, a parapsicosfera, a situação toda. Aí, eu que estava com a corda toda, que tinha vindo de viagem, feito curso, tudo aquilo, comecei a ver as coisas todas que estavam acontecendo com ele. O amparador estava tentando ver se dava uma ideia para ele falar, mas ele totalmente bloqueado, não deixava entrar nada. Então eu falei assim, esse cara não vai dar nada, tudo dele vai desse jeito, ele não vai subir nunca. Agora veja, eu fui acompanhando as coisas dele e realmente ele não conseguiu as principais coisas da vida dele, ele morreu sem conseguir. Primeiro, ele não conseguiu o PT que ele queria para o partido dele. Não conseguiu ser presidente da República em nenhuma época. Não conseguiu colocar também um cara que seria aquele que ele queria para determinado cargo. Então, são muitas coisas que ele não conseguiu nada. Agora, veja, ele, durante muito tempo, falava que eram as perdas internacionais, e ficava só nisso. Parece que ele ficou com a ideia mais ou menos cristalizada dentro de determinados pontos e não saía disso. Agora, veja, esse não aceitava nada do processo extrafísico. Agora, eu vi o amparador tentando falar. Aí eu falei assim, se eu pudesse, eu estava lá, mas eu nem conheço o homem. E ele falando pertinho de mim, assim, eu estava vendo a situação toda. De modo que o processo do Brizola foi esse. Agora, eu cantei a pedra antes, falei assim, ele não vai conseguir nada na vida. Isso aí, vocês podem tirar o cavalo da chuva. Isso aí não consegue. Agora, pior, ele foi presidente do Rio Grande do Sul e foi 2 vezes, presidente quer dizer governador, foi 2 vezes governador do Rio de Janeiro. Ele estourou o Rio. Ele ia para o Rio e depois ia cuidar das vacas dele no Uruguai e deixava o povo tomar conta do palácio, da governadoria no Rio. Isso é uma coisa de doido. Depois ele arranjou uma outra casa lá no Recreio dos Bandeirantes, lá no fim, e também não cuidava de nada do governo. Agora, eu falei, esse aí eu não tenho esperança. Quando ele foi para o Rio, eu falei, ixi, está perdido o Rio de Janeiro. Foi aí que o Rio de Janeiro começou a piorar tudo do jeito que está lá. Os negócios das favelas,
o povo desceu e tomou conta do palácio, da governadoria. Tudo começou com esse Brizola. O negócio não vale a pena. E outra coisa, depois ele foi lá de novo, eles tornaram a eleger o homem, porque ele comprava todo mundo lá, não sei o que ele fazia. Qual a técnica de diz assim mais eficaz após a TENEPS, tendo feito EV, mas o mesmo não muda os pensamentos que persistem em alguns casos? Você que é especialista no assunto, você quer falar aqui? Vou ler de novo, você quer? Qual a técnica de diz assim mais eficaz após a TENEPS, tendo feito EV, mas o mesmo não muda os pensamentos que persistem em alguns casos? Não, geralmente eu mudo de contexto completamente, né? Eu saio da TENEPS, eu já parto para fazer o que eu tenho que fazer no dia, ou até eu entro na esteira, né? Vou fazer minha ginástica e acabou. O problema aí é ele está fazendo autoassédio. É preciso fazer o autodesassédio, o processo é dele. Agora, para você, verbo etólogo. Estou em práticas clínicas de unidade de cuidados especiais. Há um paciente que leva 100 dias dentro da sala, com patologias muito severas de idade avançada. No entanto, conta com um carisma muito influente, muita pacificação e positivismo. Os demais médicos sonham sempre com ele. Eu estou a cargo dele na sala. Ainda não recordo o ver no extrafísico. No entanto, me dá a impressão do paciente que está fazendo assistência aos médicos. Que tipo de consciência pode ser essa? É isso aí, eu acho que essa consciência, ela consegue, mesmo em estado assim, quase que terminal, ela mantém, né? Você nota o padrão dela, que ela continua fazendo assistência. Isso é fantástico, né? Isso, se você for parar para pensar, ela que está recebendo assistência, no entanto, devido ao padrão dela, ela consegue contaminar positivamente quem está à sua volta, né? Um dia a gente chega lá, né? Por favor, em Fatologia, página 18, na terceira linha, poderia ampliar. O ato de abrir a mão nas dependências e expectativas impossíveis. Esse é a conscienciometria, né, que a gente faz. A partir do momento que nós entendemos como o outro funciona, você passa a abrir mão. Então, por exemplo, a pessoa que tem um pai, por exemplo, extremamente enérgico, extremamente autoritário, irracível, se você for entrar na intraconsciencialidade dessa pessoa, dessa consciência, você vai ver que por trás, muitas vezes, se esconde uma consciência extremamente frágil, que ela utiliza tudo isso como subterfúgio para se defender. Então, a partir do momento que você entende um pouco mais como ela funciona, você abre mão. Esse que é o caminho. Fatologia, 6ª e 7ª linhas. O autodesassédio através da atualização do status pessoal frente ao grupo karma. Desculpe, qual é a linha? 6ª e 7ª linha da fatologia. A fatologia, tá. Página 18. Tá. O autodesassédio através da atualização do status pessoal frente ao grupo karma. Esse que é uma grande virada em relação ao seu grupo karma. Como eu contei a minha história, né, como caçula, todo mundo me via como caçula, e aquilo me incomodava, e eu me queixava disso até certo ponto. A partir do momento que eu fiz a viragem, eu entendi como é que isso funciona, eu pude mostrar um pouco mais, né, da minha maturidade, dos meus trafores, em relação a todo aquele contexto. Então, tem uma hora que caiu a ficha, que eu disse, poxa vida, eu sou muito mais maduro que a maioria. Então, eu tenho que mais aqui assistir. E a partir daí que você começa a entender, você faz a virada e você começa a se atualizar em frente ao grupo karma. E a melhor coisa que você pode fazer é o exemplo. Aí as pessoas vão, puxa vida, como é que ele mudou? Como é que ele melhorou? O que ele anda fazendo? Então, acho que é isso. Essa atualização é que é importante. Félix. Agora aqui, na parafatologia, página 19, na 4ª e 5ª linhas. Poderia explicar o aporte energético, sustentabilidade do novo status?
é aquele negócio. Quando você começa a assistir, exige muito mais energia, tá? Você fazer o desassédio, você mostrar o seu posicionamento, você procurar entender mais a pessoa, e você vai ter mais assimilação, né? Com certeza. O assistente, acima de tudo, ele passa a assimilar muito mais. E isso exige, como a pergunta anterior, exige você ter mais desenvoltura na desassimilação. Então, tem aporte energético maior e você tem que virar um expert em desassim, né? Dá para entender, você precisa de muito mais energia. Agora, para a fatologia, 7ª e 8ª linhas, a transição da fase da recomposição para a libertação, grupo carne. Isso a gente já respondeu, mas assim, não, só a gente repete. Porque estava offline. Tá, então a gente repete. No fundo, é o entendimento do contexto maior. Qual é o contexto maior? Você, se é intermissivista, você entende que você é, às vezes, o único intermissivista dentro da sua família. Mais que isso, você, por ter mais lucidez, você escolheu essa família, tá? Então, ao escolher essa família, você tem mais que assistir. Agora, você está enredado também, está enredado uma série de conexões, e que essas conexões, para serem refeitas, né, para serem desmanchadas, exige um aporte energético maior e exige uma desconexão com suas companhias extrafísicas. Naturalmente, por exemplo, quando você resolve ser professor, ser docente de conscienciologia, todos nós vivenciamos já isso. Existe um contrafluxo natural. Esse contrafluxo, e ele é sentido, ele é muito claro, ele é muito contundente. Esse contrafluxo é natural dentro do processo da recomposição. Ninguém muda de status de uma hora para outra. As companhias que estão aí sempre vão querer estar juntas. E aí a sua viragem é que vai permitir essa viragem dessas companhias. Então, essa viragem, esses contrafluxos, são a fase da recomposição. A partir daí, você ganha voo. Página 18, fatologia, 14ª linha. Poderia explicar a postura anti-queixa sem sacrifício? A postura anti-queixa não pode ser uma coisa imposta, né? Não, eu vou ficar calado, vou ficar me reprimindo. A postura anti-queixa sem sacrifício, que tem que ser enfatizado, é porque você já entende tudo isso. Você entende principalmente, não é porque você é bonzinho, é porque você tem a responsabilidade. Muitas vezes aquele irmão, ou aquele voluntário, não importa, ele é muito chato, mas ele é muito chato ou muito desagradável, porque muitas vezes numa outra vida você colocou ele nessa condição. Então a melhor coisa é assistir da melhor forma possível, sem queixa. Esse que é o entendimento. Não adianta, você é responsável pelo contexto. Você está lá, você está mais lúcido. Então essa postura de queixa é a assunção dessa responsabilidade. Agora, fatologia da linha 11. A compreensão da postura assistencial sem cobrança como forma de errar menos. Esse tem tudo a ver com a pergunta anterior, né? Então, se você entende como é que funciona, pelo menos você entende o mecanismo multidimensional. Você pode não compreender aquele mecanismo que está acontecendo na hora. Mas, olha, a melhor forma, já que eu não entendo direito, a melhor forma de eu errar menos é essa postura. É basicamente isso. É só, olha, eu não sou inocente nessa história toda. Então, qual a melhor postura? A melhor postura é vou procurar assistir da melhor forma possível, vamos aproveitar todo esse contexto, quem sabe é um processo da reconciliação, é esse entendimento que é o errar menos. Primeiro, quero parabenizá-lo pelo verbete, bastante claro e tético. O senhor é um exemplo para nós do Rio.
Em segundo lugar, poderia ampliar na taxologia o item 10, renovação pensênica, fazendo um paralelo com a superação belicismo? O belicismo, deixa eu ver, item 10, deixa eu chegar lá. É o item 10. Isso. Esse é um grande desafio, né? Porque o belicismo está entranhado, né, na nossa paragenética, e também ele é exaltado, né? A gente até estuda isso, né? Ele é exaltado pelas pessoas. Você quer elogiar alguém, por exemplo, elogiar o seu porteiro, elogiar... Aí, guerreiro, né? Aí a pessoa abre aquele sorriso, né? Porque é legal, o cara, né, forte, né? Então, você repara que nós mesmo no linguajar, né, esse cara é muito bom, esse cara tem bala na agulha, né? Sangue bom, né? Então, está entranhado na nossa cultura. E muitas vezes a gente fala, até o professor Valdo fala, né? Não, fazer assistência é matar ou morrer, né? Então, é uma forma enfática, mas que não deixa de ser um termo belicista, mas que mostra ao que a pessoa veio. No entanto, então estou querendo só mostrar o seguinte: as grandes conquistas nossas, tecnológicas, tudo, estão entranhadas de belicismo. O grande motivador é o belicismo. A internet aí foi devido ao belicismo. Se explodisse um determinado local nos Estados Unidos, roteava para outro lugar, né? Então, o celular, ele tem um processo belicista, né, que era justamente para as tropas, né, americanas. Então, essa renovação pensênica não é uma coisa muito fácil, e o que vai dificultar bastante é esse nosso instinto, que está intimamente ligado ao belicismo. Esse belicismo é o simancol que vai começar, né? Você se mancar, e que eu sempre falo isso, começa a vir aquele impulso de opa, furada, não é por aí, né? A partir daí você começa a se entender melhor. Até falei que a melhor forma de você se auto-pesquisar é assistir, porque muitas vezes aquele voluntário, aquela pessoa, ela te chateia, e aí você sobrevém toda aquela vontade de você se usar de mais violência, né? Então, não é impactoterapia, tá? Impactoterapia, ela tem que ser sem adrenalina. Ela muitas vezes a pessoa vem, é o síndrome do justiceiro. Ela quer fazer justiça a qualquer custo. Então, essa renovação pensênica é utilizar a técnica do amparador. Como é que o amparador poderia ajudar essa consciência? Aí você tirou você de fora, você botou a roupa do amparador, e disse, bom, como é que eu vou assistir essa pessoa? Esse sobrepairamento, essa visão maior, ela por si só já desassedia. É o que a gente tentou falar aqui, né? Que você, dentro da postura do cético otimista cosmoético. Você espera sempre o melhor, você está aguardando o passo, né, da outra, se posicionar, mas você também não fica com um outro problema nosso, apriorismo, né? Acho que é isso. Félix. Oi. Aqui na página 21, taxologia, o item 6. A forma que você coloca, ela está bem clara, mas eu gostaria muito que você desse um exemplo seu de como aumentar esse rapport, justamente quando a gente está assim, no calor de uma discussão, de uma conversa, de um debate. Como é que você faz esse procedimento? Tem algumas coisas, né, que a gente pode fazer. Uma coisa é o que eu acabei de falar, a técnica do amparador, né, que eu acho que é muito eficaz. Outra é quando você consegue fazer esse sobrepairamento, se você entra para a pessoa, acopla com a pessoa, joga energia, diz, como é que eu posso ajudar essa consciência? Aí a coisa vem, né? Eu acho que não tem muito mistério em relação a isso. É realmente você praticar, não, essa é uma consciência que, como é que eu posso ajudar ela? Só isso, eu acho que já te conecta com o amparo dela, né? Eu vejo isso com muita facilidade, que na verdade o problema todo que vai atrapalhar é o apriorismo,
da pessoa, né? Eu acho que ela está precisando disso, às vezes não é nada daquilo. Então, realmente limpar a mente e tentar acoplar com a pessoa. O que eu posso ajudar nessa pessoa? Né? O simples pensamento da intenção já começa a trazer uma determinada inspiração. Eu acho que não sei, eu acho que, por mais difícil seja, não tem outro caminho. Félix, Oi. na página 18, em Fatologia, na 7ª linha, você menciona o despertar da responsabilidade assistencial. Pela sua observação, quais são os fatores, ou o que desencadeia esse despertar da responsabilidade assistencial? Eu acho que o principal é a constatação de que, em muitos aspectos, você é menos doente que a maioria das pessoas com qual você achava que elas eram o máximo, né? Então, quando você vê que você é um pouco menos doente, pelo menos, né, você já nasce essa responsabilidade. Eu acho que é por aí. Oi, aqui na B, em cima. Tá. Na fatologia, você podia falar um pouquinho lá na última linha sobre a postura anti-queixa sem sacrifício. Tá. A postura anti-queixa sem sacrifício é uma postura que você vai conquistando, porque sem sacrifício que é o X da questão, né? A postura com sacrifício é pela repressão, né? Eu não vou falar nada, tal, mas sem sacrifício é pelo entendimento mesmo, pelo entendimento. Porque à medida que você começa a assistir várias consciências, um leque grande de consciências, você entende como aquele pessoal funciona e você cria o que eu denomino, por falta de uma palavra melhor, você cria uma linha de terra em relação a você. Eu me encontro aqui e eu vejo várias consciências. E isso ajuda demais para você entender a sua responsabilidade perante aquele grupo, né? Essa maturidade que você tem, essa desenvoltura que você tem, faz com que você precise, é obrigação você assistir, não tem jeito. Não adianta ficar esperando muita coisa. A gente fala um pouquinho da expectativa. A gente espera demais das pessoas. A gente espera, e as pessoas muitas vezes têm muita defasagem. E assim, muitas vezes tem histórias que a gente vê, histórias reais, pessoas com muito menos que vocês e são muito mais assistentes que você. Então, diante de toda essa fatologia, dessa parafatologia, é que vai caindo a ficha. Não, o negócio, tem que mais é que assistir, já tenho muito, vamos embora. Acho que é isso. E a questão, então, da queixa, que a pessoa ainda está no ego, ainda está usando o mecanismo de defesa da vitimização, seria isso? Não, seria isso. Eu falo muito assim, por exemplo, nos cursos que a gente dá, a gente fala de assistência, né? E muitos alunos falam assim, não, puxa, mas eu também nasci numa família muito complicada. É muito complicado para mim. Então, como é que nosso papel como professor, como é que eu vou mostrar para ela que enquanto ela estiver se queixando, ela é assistida, ela é uma assistida reivindicadora. Porque ela está se sentindo desconfortável, ela está se sentindo mal, ela está pedindo muito ainda. Então, não caiu a ficha. É exatamente essa viragem está precisando ser feita. Porque ninguém muda ninguém, mas se você faz a sua parte, que é a virada, o desconforto passa. Vem a responsabilidade, o entendimento de assistir. Eu acho que é basicamente isso. Obrigada. Félix. Oi. Página 19. O descortínio da neomundividência. Você teve alguma experiência? Não, mas é isso que todo mundo passa, quando passa para ser assistente, justamente muda o paradigma, né? Você tem um insight,
você tem uma extrapolação, você tem uma reciclagem, e aí o mundo em si não mudou, mas o modo como você enxerga o mundo e o seu contexto dentro do qual você convive mudou. Então, tem muito a ver, por exemplo, com a pergunta anterior. O incômodo passou, né? Então, esse incômodo passou e esse novo paradigma pessoal, né? Você mudou o seu paradigma, é uma nova vivência, né? Que é o que está sintetizado aí. Neomundivivência. Professor. Oi. Gente, eu queria que vocês dessem umas palmadas hoje para receber uma moça que faz 50 anos que ela não aparecia aqui. Sabe quem é a Jaqueline? Essa aqui, ó. Viu? Você chegou a morar aqui, não foi? Durante uma temporada. Agora, ela chegou depois da plástica, ela está mais bacana, não sei o quê. Olha lá, parece que ela fez plástico. Parece, né? Você vai ficar aí uma temporada agora? Como é que é? Como é que vai ser? Ou é até domingo? É assim que o povo fala para mim aqui. E eu pergunto até domingo. Até domingo. Oi, tem alguém? Oi. É Silvana aqui no ar. Você falou ainda há pouco da pessoa que se queixa do grupo, que muitos problemas e tudo. Aí eu pergunto para você, você vive num grupo, você tem um grupo, uma família nuclear com muitas pessoas, uma variedade grande de situações assim complicadas, e quando você fica naquela situação assim, ai gente, o que eu vou fazer? Eu não estou fazendo, o que eu tenho que fazer? Qual é o melhor caminho? O que você indica numa situação assim? Isso a gente vivencia no dia a dia, né? No voluntariado principalmente. Voluntariado é um capítulo à parte, porque é muito diferente do SOCIM, né? Então, você não pode demitir o voluntário, você não pode, né, não pode obrigar ele a fazer alguma coisa. Então, esse jogo de cintura que é importante, é muito semelhante à família. Você não pode demitir, né, um familiar, você não pode, né, simplesmente apagar, dar um delete, não existe isso. Então, esse que é o processo. Então, você entender, por exemplo, dentro do voluntariado, qual é o resultado que você quer alcançar, né? Através desse resultado, qual é o entendimento que você tem que ter, qual a conexão que você tem que fazer entre os voluntários, porque a coisa saia naquele resultado que você deseja, né? Então, tem várias técnicas aí, né? A gente fala da técnica de visão do amparador, e o amparador também corta um dobrado com a gente, eu tenho certeza disso. Ele tenta falar, não entende, aí ele tem que fazer um subterfúgio para cair a ficha mais à frente. Então, essa estratégia a gente começa a praticar dentro do voluntariado. Aí você começa a entender um pouquinho mais da dificuldade do amparador e como é que ele funciona. Porque eu acho que não tem moleza para ele, não. Acho que isso é muito diferente da SOCIM, né? Eu acho que no voluntariado e na nossa família, eu acho que funciona isso. Qual é o resultado que eu quero? Qual é o resultado cosmoético? Qual é o resultado evolutivo que eu desejo? Como é que é isso? E qual a estratégia que eu vou fazer? Porque, imagina, agora mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, se deixar, um manda o tacape no outro, né, dentro do voluntariado. Então, você lidar com isso. Bom, vamos desentender, vamos conversar, vamos ver. Tal. Então, é isso que a gente lida no dia a dia. Obrigada, Flávio. Professor, aqui. Pode falar. Na página 18, eu queria sugerir para você acrescentar no item extranjerimologia a expressão em espanhol vientos de cambio. Podia repetir? Acrescentar en la extranjerimologia a expressão vientos de cambio. Vientos de cambio. En español, vientos.
Por eso, es una expresión en el idioma español. A minha intérprete aqui que está... Vientos de cambio. Tá. Serían vientos de mudanza en portugués. Y después en la página 19, en parafatología, la última expresión que vos escribe, la habilitación para los cursos intermissivos mais avançados. Você pode... Isso aí é por indução, né? Com certeza, eu acho que com certeza, o intermissivista veio para fazer assistência, tá certo? Então, veio aqui para fazer a diferença em relação às demais existências. Então, veio para ser assistente. Eu acho que isso é o básico, né? Se você cumprir o básico, provavelmente você vai se habilitar para outros cursos intermissivos mais avançados. Para mim, isso aí eu acho que é muito claro. Se você, não estou nem falando de ser completista, nem nada disso, não, mas estou falando, pelo menos no requisito, se você cumpriu isso, muito provavelmente você está habilitado para, pelo menos, por exemplo, até tem mais aqui em cima a gente fala, se você fez uma boa parceria com o seu amparador, muito provavelmente você vai ser convidado para ser amparador dele, numa outra vida. E só isso, o fato de você se habilitar para ser amparador, você vai ter que cursar algum curso mais avançado. Tá? É lícito afirmar que todos nós somos naturalmente assistidos e assistentes em todas as situações da vida, uma vez que recebemos a ajuda dos amparadores e auxiliamos nossos semelhantes? Isso é regra ou há consciências que refutam a posição de assistentes, mesmo que não percebemos? Eu concordo com a primeira parte. Agora, sem dúvida, mal beneficiados somos nós, né? Que nós estamos fazendo assistência. É isso. Na verdade, até a gente fala o seguinte: na assistência não é que nem na SOCIM, que é muito competitiva. Para eu ganhar, você tem que perder, e vice-versa. Na assistência, é o jogo ganha-ganha. Eu ganho e você ganha. O assistido ganha e o assistente ganha. Agora, a pessoa que recusa a ser assistida, né? Ou a pessoa que recusa ser assistente, ela está perdendo uma grande oportunidade. Tem jeito, um dia vai ter que fazer a volta. Não tem jeito. Se não é nessa vida, é numa próxima. E olha, muito possivelmente em condições mais difíceis. Nesses últimos dias, tenho tido o sentimento de que estou atrasada. Acessei a ideia da conscienciologia e me engajei no voluntariado há pouco mais de 3 anos, e ainda assim sinto que preciso acelerar mais do que tenho acelerado. Já sou tenepsista. Agora o desafio tem sido a docência, um grande gargalo. Percebo que a inadequação está na inter-relação do sentimento de que precisa acelerar e na falta ainda de compreensão dos assuntos cosmovisiológicos da conscienciologia. Como trabalhar essa questão? Poderia comentar? Em conscienciologia temos esse desafio sempre, né? Nós, como a gente fala, né, a gente tem que sempre trocar o pneu com o carro andando, né? Mas não tem outro jeito. Você vai ensinar coisas que você não conhece ainda. Né? Muita coisa está no projeciologia, eu não vivenciei, por exemplo. Mas não tem outro jeito, arruma um jeito melhor. Não tem outro jeito. E é justamente esse incômodo, essa pequena crise que causa, é que vai fazer você se mexer. Parabéns, né? Bem-vindo ao clube, porque eu também me sinto atrasado, então vamos embora. Professor Félix, fui aluno seu no último SCP-2 em São Paulo. Entre outros traços, pude notar que você transmite muita calma e pacificação íntima. Um mega exemplo para mim. Essa pessoa já é de São Paulo, aquele outro é do Rio, tá? Ao mesmo tempo em que há lá no fundo uma tranquilidade íntima quanto à execução proexológica vindoura, a ansiedade impera em minhas manifestações.
Desse modo, eu pergunto, em fatologia, na página 18, 7ª linha, como você vê a superação da ansiedade quanto à reatividade da impaciência ainda não domada e do trafal da paciência no cotidiano, na viragem assistido-assistente? Aí eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Primeiro, reflexão, né? Refletir para quê? Para ampliar o entendimento. Que o que desassedia, o que diminui muito o ansiosismo, é a sua reflexão e o entendimento do contexto. Quando você amplia a sua visão, você entende onde você atua, em que aspecto você se insere, fica mais fácil. O problema todo é que quando, graças à conscienciologia, né, a gente tem essa visão maior, e essa visão maior que eu acho que o grande desassediador. Enquanto você está só naquela monovisão, só aquele aspecto pequeno, que é o problema. Então você sabe onde é que eu vou, para onde eu estou, para onde que eu vou, e o que eu estou fazendo está certo, está errado. Então, minha recomendação é isso. Nós temos tudo aqui. Temos laboratórios, temos a imobilidade física vígil. Faça uma reflexão mais profunda, que aos poucos, com certeza, o seu ansiosismo vai diminuir. Só para, não sei se alguém, só para ilustrar um pouquinho mais, a gente tem dois exemplos tem um exemplo muito claro, todo mundo assistiu aquele Sexto Sentido, né? Esse Sexto Sentido vale como uma viragem, né? Se vocês forem se lembrar, tem o contexto daquele menino, né? Que a consciex, na verdade a gente descobre no final que é a consciex, né? Que é o psicólogo que fala para ele, diz, olha, escute o que aquelas consciências estão querendo dizer. Aí ele faz a viragem, o menino faz a viragem, porque até então ele morria de medo, né? E depois o menino faz a viragem do psicólogo, que ele fala assim, olha, você quer falar com sua namorada? Fala com ela enquanto ela estiver dormindo. Então faz a viragem também como ilustrar, uma ilustração, o Sexto Sentido tem as duas viragens, tanto da Consim como da Consciex. Uma ajuda a outra. Félix. Oi. Quanto tempo tem que você é EPICOM? E o fato de ter ficado EPICOM, qual o impacto disso na qualidade da sua assistência? O que acontece? Na verdade, o que eu sempre gostei de dar aula, né? Não é o fato de ser EPICOM aqui ou colar, não é o título isso. Eu sempre gostei de dar aula. Então, agora, é evidente que o fato de ser EPICOM, a responsabilidade aumenta, o nível de assédio aumenta demais, né? Aumenta muito, mas eu acho que isso é muito positivo, porque é um indício. O assediador é o nosso companheiro de evolução, e ele é um excelente indicador de que a gente está no caminho certo. Então, é isso. Eu acho que é ter prazer no que você faz, e você, acho que é isso. Não sei se respondi, se tem mais alguma coisa. TENEPS? TENEPS eu comecei com... O professor Waldo começou a dar o curso TENEPS, eu acho que em 94, né, por aí. Aí comecei TENEPS lá, meados de 94. Então, é isso, já está incorporado. Félix. Respondeu sim. É que eu penso assim, é um desafio constante, a pessoa está se expondo ali para o desafio de fazer assistência, sim ou sim. Não tem como deixar de fazer. Agora, o voluntariado também em si já é um desafio nesse sentido. Só que a maioria de nós não percebe e perde a oportunidade. O voluntário, o que eu vejo assim, um dos grandes assediadores do voluntariado é a falta de percepção. Geralmente o voluntário ele se sente muito sozinho. Então ele fala, estou fazendo aqui nada demais, e ele não vê o contexto maior. Então, ele está muito imbuído da SOCIM, né? A SOCIM, que é a premiação, aquele negócio todo. Então, ele não vê muito sentido o que ele faz, aquela
mero trabalho de atender as pessoas. Então, é um desafio para o voluntário desenvolver um pouquinho mais o seu parapsiquismo e entender o contexto maior. Porque quando você entende o contexto maior, você vivencia um pouco mais, aí cai a ficha. Oi. Queria que você aprofundasse um pouco mais qual a sua opinião sobre amizades evolutivas, ou a qualificação busca das amizades evolutivas nesse processo da assistência. Eu acho fundamental, né? Eu acho que esse é um desafio para todos nós, né? Porque nós que estamos nos tornando especialistas em conscienciometria e tal, a gente se expõe muito e a gente conhece mais os trafares, principalmente das pessoas, né? Mas, assim, a amizade é possível e eu acho que é imprescindível para você caminhar com mais qualidade de vida, né? Não resta a menor dúvida. Talvez o maior desafio para nós aqui é ter essa qualidade de vida de mais amizade, efetivamente. Pessoas com quem você pode... não é essa bobajada, por exemplo, de tenho tantos amigos no Facebook, não é nada disso. Mas é uma pessoa que você possa chegar do lado e falar as seguintes palavras: cara, eu estou numa pior, fiz uma bobeira, eu não sei como é que saio dessa. Eu não sei como é que... Quem você pode falar isso? Fazer a reflexão. Com quem você pode efetivamente trocar essas palavras? Não é fácil. Nem todo mundo tem uma pessoa com quem você possa falar isso. Mas eu acho que é imprescindível. Tem certo ponto que você tem que porque é isso. A amizade é o relacionamento sem interesse, né? Que é uma coisa que transcende, né? Transcende até a dupla. Então, se a gente quer evoluir, nós temos que cultivar essas amizades. Não tem jeito. É um desafio, reconheço que é um desafio, não é fácil, principalmente aqui no caldeirão, né, da pressão do voluntariado, tem muita fofocada, mas eu acho que a gente tem que encontrar o nosso espaço. Quem é que está com o microfone aí? Nós temos 10 minutos ainda com o professor Félix. Vocês já viram que ele está dando umas lições aí para muita gente, hein? Um monte de pergunta também para ele hoje. Pode falar, Mercedinha. Sim, obrigada. Eu he ficado bem, como diria eu, entendi muito sobre seu trabalho, sobre seu grupo Karma. E eu fiz também aí muito trabalho. E aí uma coisa que referido al perdón, que es que cuando você entende el comportamiento del otro, que ele está pasando, você es casi como mágico. Você já não tem dificuldade de perdoar, porque você empleou uma palavra que me pareció ideal, y es que você entendeu que essa pessoa era fraca, y entonces él respondía agresivamente o respondía como respondiese, conducta así, ¿no? Y eso me pareció que es exactamente lo que yo pensé también, para ir recuperando un poco esa existencia libre de karma, ¿no? En ese senso, ¿no? Uno sigue trabajando, pero... me pareceu muito interessante isso que você expressou. Eu concordo plenamente. Na verdade, essa oportunidade, ainda bem, né? Eu digo, ainda bem que a gente consegue viver mais hoje em dia, né? Provavelmente, se eu tivesse dessomado aos 30 anos, não teria chegado a muita coisa. Então, infelizmente, a gente tem que dizer isso. Então, essa vida ela é abençoada nesse sentido. Você tem tempo para maturar, tem tempo para entender, tem tempo para cair a ficha, né? Ainda bem que eu acho que você chegou a essa conclusão, ainda bem que eu consigo chegar a determinadas conclusões. Porque
tirando na vida de hoje, você pensa assim, nas vidas pregressas, provavelmente a gente vivia muito como bicho, realmente como bicho. Não dava tempo para você maturar nada, né? A coisa era vapt-vupt, né? Você, quando ia, já estava no extrafísico. Não deu nem tempo para aprofundar absolutamente nada. Você só fazia... Então, por isso que o professor Valdo fala, né? Essa vida equivale a 15 vidas anteriores. Concordo plenamente. Acho que é isso aí. Aqui no B. Na paradoxologia, o primeiro paradoxo, por favor. Deixa eu só chegar lá. O paradoxo convivialidade desafiadora, oportunidade assistencial. Porque é um grande paradoxo, por quê? Porque é o convívio que traz as dificuldades, é o convívio que traz o assédio, mas é o convívio que te liberta. É basicamente isso. É o convívio que... Uma coisa é o convívio que traz todo aquele ranço, aquelas coisas, mas é justamente através desse convívio é que há a chance da libertação, né? Então é um paradoxo nesse sentido. E o grande problema nosso, eu vejo, é que a gente fantasia muito. Nós fantasiamos mais. Aliado à nossa fantasia, vem todo o processo do nosso instinto de bicho. Então, aliado às duas coisas, isso é explosivo. Por isso que o processo da reflexão, o processo de parar, do comedimento é fundamental, né? Porque aí você começa a entender, né? Eu sempre dou exemplo, por exemplo, no trânsito. No trânsito é terrível, né? É terrível. Muitas vezes você leva uma fechada e você quer partir para cima, né? Na hora sobe o sangue, né? E você está doido para dar o troco, né? E muitas vezes você para e a pessoa que te deu a fechada, a gente vê isso, abaixa o vidro, pô, desculpa, foi mal, não te vi, aí acabou, desassediou. Então nós fantasiamos muito, né? A gente quer, sabe, puxa, ele fez de propósito, tal. Então, eu acho que esse entendimento que vai caindo a ficha. Obrigado. Félix, aqui em cima no B, na página 19, na parafatologia, na penúltima linha, não sei se você já falou ali, podia falar um pouquinho sobre a parceria retributiva? Esse é um verbete do professor Valdo, que ele fala, muito provavelmente, conforme o seu desempenho nessa existência, principalmente no âmbito de ser assistente, você é a pessoa plenamente habilitada pela vivência e pela conexão com que você conseguiu ter com o seu amparador, porque se você, enquanto assistente, você tem uma conexão muito forte com o seu amparador, você é a pessoa mais habilitada para fazer a troca, né? No momento que esse seu amparador ressomar, você é a pessoa mais habilitada para ser o amparador dela, né? Então, essa troca de inversão de papéis, eu acho que é uma coisa natural, né? E não é fácil. Eu acho que ser amparador não deve ser mole, não. Todo mundo acha que é uma... eu acho que não deve ser fácil. Assim a gente vê, não deve ser mole, não. O negócio a gente acha sempre que o outro está... Não, ele vê tudo, ele está numa boa. Não deve ser fácil. Deve ser fácil, não. Você saber das coisas, até o professor Valdo falou aí do Leonel Brizola, imagina um amparador dele, pô, imagina o desespero dele. Você sabe que todo homem público, conforme a função mais eminente dele, tem amparo de função. Sim. Ele tinha... E deixou que o povo fizesse a mazorca. Não, agora eu fico pensando como é que é a inconsciencialidade desse amparador, né? Ele dominar esse, puxa vida, né? Puxa. É fácil.
Você falou aí que geralmente eu acho que essa vida vale por 15 de vidas passadas. Tem algumas pessoas que eu conheço que eu acho que vale por umas 50. Tem esse outro aspecto que eu geralmente não falo, eu só falo os 15. Entende? A pessoa precisa aproveitar, né? Entende? Félix, desculpa, aqui no B, uma coisa que queria perguntar também. Para vivenciar uma assistência sem retorno, sem expectativas, quais seriam as claves? Porque eu muitas vezes tenho expectativas de los outros, ¿sabes? Então, quais seriam as claves para trabalhar isso? Eu vejo assim que uma delas é TENEPS, né? Então você está lá, se predispõe e acabou, você não espera nenhum retorno, né? Eu acho que o problema do sem retorno, muitas vezes, o desafio é quando você tem ligação, né? Você tem uma ligação maior, seja uma afetiva, seja lá o que for. Agora, esse é um exercício que não é fácil, né? Mas eu vejo que o início do princípio aí é a TENEPS mesmo, que é um exercício que a gente faz, né? De uma assistência sem retorno. Agora, Félix, nós te agradecemos muito, foi muito bom. Esperamos outros 200 verbetes da sua parte, tá certo? A partir daqui. Ok, obrigado. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 69 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 27 votos presenciais. Os recados de hoje são da Fernanda sobre o debate no CAEC, a Aline sobre o programa de desenvolvimento parapsíquico, a Daiane sobre o curso com Sincobaia, a Rosa sobre o programa Verbitografia e a Patrícia sobre atividades da IAC. Agora com vocês, a Eliana sobre o programa Amigos. Gostaríamos só de lembrar a todos que ainda estamos precisando de mais inscrições no canal YouTube do Tertuliário. O endereço é www.youtube.com/tertuliário. Vocês fazendo inscrição vão nos ajudar a abrir um canal de transmissão ao vivo. Isso é muito importante para os nossos trabalhos aqui. Agora com vocês, a Eliana. Boa tarde. Quando você se torna amigo da enciclopédia, você faz uma espécie de viragem assistido assistente. Por quê? Porque a enciclopédia assiste a todos nós, sem dúvida. Mas quando você se torna parte dela como um arrimo financeiro, como um mantenedor, você também passa a ser um assistente, um amparador da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, venha fazer essa viragem, se torne amigo ou renove a sua assinatura. Nós temos muitas pessoas que estão com a assinatura vencida e que ainda não tiveram tempo de renovar. Vocês podem renovar na recepção do CAEC ou ligar aqui também para o CAEC fazer sua renovação no ato. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidar para que todos participem dos debates CAEC. Eles ocorrem todos os domingos, das 15 às 17 horas. A cada domingo tem um tema diferenciado, ajudando ao desenvolvimento da argumentação crítica, lógica e racional. Os próximos temas serão Portfólio do Autopesquisador, com a debatedora Maria Isabel da Conceição, neste domingo. E no próximo domingo, dia 6 de maio, será sobre interação poliglotismo-parapsiquismo, com o debatedor Otto Mendonça. Convidamos a todos que tiverem algum tema de pesquisa, um tema de interesse, que proponham para debate através do e-mail debate@caec.org. Obrigada. Boa tarde. Venho convidar a todos para o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, oferecido pelo IIPC, constituído por 6 módulos. O primeiro módulo se inicia dia 5 e 6 de maio, sábado e domingo, sem ser esse final de semana, o outro. Maiores informações, telefone para 2102-1448. Obrigada.
Olá, gostaria de convidar a todos a participarem do curso Consim Cobaia, que irá ocorrer na próxima terça-feira, no dia 1º de maio. 1º de maio vai ser um feriado e o curso ocorre das 15 horas até as 20 horas e 30 minutos. E o objetivo são somente 10 vagas e o objetivo é auxiliar a Consim no ajuste da sua autoimagem a partir das questões do conscienciograma. Então, só lembrando, na próxima terça-feira, no dia 1º de maio, que é um feriado. Todos estão convidados. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o programa Verbetografia, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, apesar dele ser na modalidade em EAD. Como é que vai funcionar esse programa Verbetografia? Nós vamos disponibilizar todas as aulas por vídeos, no mesmo ambiente Moodle, igual que a gente faz o EAD para fora de Foz do Iguaçu. Qual é a diferença? É que, habitualmente, a nossa estrutura do EAD conta com 2 horas de aulas semanais para tirar dúvidas e para discutir a produção das pessoas. Nesse que a gente vai começar agora no dia 16 de maio, que é o que a gente está chamando de EAD Foz, as aulas estão todas disponibilizadas, né, com vídeo, que a pessoa vai assistir pelo teu computador, mas essas 2 horas semanais serão presenciais, toda quarta-feira, de 7h30 até as 9h30 da noite, na OEC. Então, o programa vai começar agora no dia 16 de maio, vai terminar no dia 8 de agosto. As inscrições são feitas no CAEC. A gente pede para que as pessoas que queiram fazer o seu verbete, que moram em Foz do Iguaçu, façam a inscrição o mais breve que seja possível, para que a gente possa entrar em contato já um pouco antes da data do início do programa. Ok? A gente convida todos os moradores de Foz do Iguaçu. Obrigada. Boa tarde. Nós gostaríamos de convidar todos a participar de uma apresentação de fotografias. A IAC vai estar apresentando fotografias de viagens onde foram dadas aulas em Hong Kong, em Macau e na Romênia. Nesse domingo, às 3 horas, das 3 às 5 mais ou menos, no auditório 2, aqui do CAEC, onde são feitas dinâmicas. É uma apresentação geral do trabalho internacional da IAC. Muito obrigada. Para amanhã, o verbete eleito é retidão autopesquisística, a especialidade autocosmoeticologia, a autora professora Daiane Roça. Obrigado pela sua presença e até amanhã.